No dia que você, na outra segunda-feira, você fez até o 3, não foi? Sim, foi até o 3. Então, acho que já estamos ao vivo. Boa noite a todos que estão participando. Só estou aqui dando uma ajeitadinha final no nosso, na nossa live e já vamos começar aqui falando sobre mais um pouquinho sobre hipnoterapia aí para vocês. Falando, até que o pessoal vai chegando, os nossos convidados aí, nós temos. Aparece aqui, você que está no Facebook assistindo, venha, faça suas perguntas. Muito importante saber as suas perguntas. Peço desculpas que a gente está fazendo aqui ao mesmo tempo, então algumas coisas a gente consegue ver, algumas coisas a gente não consegue ver, né? Mas deixamos aí você bem tranquilo. Se você tiver alguma coisa, escreva, nos adicione. Nós vamos estar aí conversando, falando. E tirando as suas dúvidas, né, que você tem. Boa noite, Nelito. Boa noite, Ronaldo. Boa noite. Boa noite, Laís. Tudo bem? Agora sim. Então, hoje nós temos aqui o Ronaldo e a Laís, muito simpáticos, sempre aí com a gente, participando, né? Falando um pouquinho aí da nossa hipnose, hipnoterapia, tanta coisa importante que nós temos para falar. Sejam bem-vindos, então, Ronaldo, Laís, né? No decorrer que as pessoas, os convidados estejam aí participando também para vir aqui, conversando um pouquinho com a gente. Seu boa noite, senhor Ronaldo Patriota. Olá, boa noite a todos novamente, né? O boa noite oficial, que a gente já estava conversando, viu, Laís? E é sempre bom a gente estar aqui nesse momento, aprendendo, ensinando também, né? E diz o ditado que ninguém é tão rico que não precisa receber, nem tão pobre que não possa dar. Na área do conhecimento, quanto mais dá, mais a gente fica rico. Dá muito e não fica pobre. Isso é muito bom. Então, é muito legal participar aqui dessa live. Que bom, que bom. Seja bem-vindo, então, Ronaldo. Laís, seu boa noite. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, sempre compartilhando conhecimento, recebendo muito conhecimento desse pessoal que é fantástico. Obrigada, Nelito, pelo convite. É um prazer sempre estar aqui junto, trabalhando, transformando vidas, né? Eu vou até te passar o link aqui, Laís, se você quiser compartilhar no teu Facebook também, para os teus amigos aí estarem assistindo também, né? Enquanto isso, nós vamos conversando aqui, eles vão assistindo. E você que está nos assistindo aí, então, pode colocar as suas dúvidas, pode colocar aqui. Gente, eu não consigo, realmente, eu não estou conseguindo visualizar quem entra, quem sai. Eu consigo visualizar aqui apenas quem comenta. Então, por isso que algumas vezes eu não dou um boa noite um pouquinho mais específico para vocês. Mas então podem questionar, podem perguntar via Facebook, também via WhatsApp, também estou aqui do meu lado. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando e a gente vai conversando. Passei o link lá no grupo, Laís, tá? Lá no grupo da Omni. Tá? Ok. Nós começamos a conversar Nelito, você pode me enviar o link, por favor, pelo Messenger, se você conseguir? Por aqui? Pelo Messenger. Mas é para já. Ótimo. Pronto. Obrigada. Vamos lá. Então, nós conversamos, né, Ronaldo? Nós conversamos aí sobre 3 regras da mente, né, na última, e deixamos um pouquinho a última regra, a 4ª regra aí, um pouquinho mais para nós conversarmos, começando a conversar hoje, né?
Então, a primeira regra da mente, só para nós retomarmos, todo pensamento ou ideia provoca uma reação física, ou seja, a nossa imaginação faz com que a gente tenha uma reação física. Corpo e mente mostra que está conectado, senão a gente não choraria num filme, senão a gente não se assustaria, senão não sairia água na boca ao pensar apenas no limão, né? Essas coisas. O que é esperado, que é a segunda regra, tende a ser realizado. Se nós pensarmos friamente numa situação, se nós pensarmos só coisas ruins, a tendência, né, tende a ser realizado. Ou seja, coisas ruins, vou pensar, nunca dá certo para mim, nunca tende a ser realizado. Então, nós temos que tomar conhecimento disso. Nós temos que começar, primeira coisa, nós temos que começar a repensar os nossos pensamentos, né? Vamos colocar positividade aí nessas coisas, porque nós podemos fazer mais. A imaginação é maior, é mais poderosa que o conhecimento quando se lida com a sua própria mente ou a mente do outro. Olha que importante isso, né? A nossa imaginação é realmente poderosa. Nós não podemos simplesmente olhar e dizer assim, não, eu não imaginei. Por isso que é importante quando muitas vezes as pessoas falam, escreva seu objetivo, desenhe, coloque ele numa foto na sua parede, para você visualizar, para você imaginar, porque a imaginação é poderosa. Né? E aí nós vamos para a quarta regra da mente, que uma vez que a ideia foi aceita pela mente subconsciente, ela permanece até que seja substituída por outra ideia. A regra que acompanha essa é: quanto mais tempo uma ideia permanece, maior é a dificuldade para substituí-la por uma nova ideia. Então, eu vou começar aqui e depois já passo para vocês também, para nós irmos discutindo os diferentes pontos de vista, né? Quando a gente é criança, principalmente, né, a gente começa a brincar eu torço, o meu time do coração é o A. Né? Então, lá, o meu time, o melhor time é o A. Aí, essa ideia já está lá no subconsciente da gente. Ela está fixa lá. Aí vem o padrinho, a madrinha, o tio, a tia, o pai, a mãe, ou quem quer que seja, né? Que tenha uma autoridade para contigo e diz assim, não, mas o time B é muito bom. E aí você sai de uma convicção que você tinha e vai para outra convicção que você tinha. Ou seja, quando a gente consegue dobrar isso e consegue colocar no nosso subconsciente uma nova ideia, ela vai permanecer até que alguém venha e substitua, né? Ou consiga substituir por nós mesmos, né? Não precisa ser alguém necessariamente. Mas o importante é que essa ideia no subconsciente, ela é muito mais forte, ou nós conseguimos transformar essa ideia muito mais quando a gente é criança, né? E aí eu pergunto para vocês, até para nós começarmos esse bate-papo, por que isso é tão importante como uma regra da mente? Que nós temos que ter ciência que quando uma ideia é aceita, ela só vai ser mudada se vier uma outra para substituí-la. O que vocês têm a compartilhar com a gente a respeito disso? Ronaldo, quer começar? Tá fechado o teu áudio, Ronaldo. É que o mosquito está pegando aqui, essa época aqui de janeiro é muito mosquito. Mosquito? Maravilha. Já dei umas polpas aqui no mosquito. Quanto mais tempo passa, né, assim, porque as experiências que vão surgindo vão confirmando. As experiências que vão acontecendo vão confirmando aquela ideia, inclusive com coincidências. Então, é evidente que no momento que a gente quer mudar ela, tirar ela, ela está enraizada. E o nosso subconsciente, realmente, ele não faz juízo de valor, ele executa. Eu acho que o problema é esse. É que ela vai demorando, as experiências vão consolidando e fica realmente difícil de tirar uma ideia por outra. E o difícil é realmente ele construir outra ideia.
porque a gente se acostuma com aquela ideia e acha que isso não tem uma outra possibilidade. Então, é uma coisa que é bem interessante, que é o que traz dificuldade de se resolver as feridas do passado, né? O passado registrou, marcou, as coisas vão acontecendo, vão justificando aquela ideia, e realmente a natureza humana, no meu entendimento, nós somos conservadores, a gente não gosta de mudar. Ao longo da humanidade, todas as transformações são lentas, muito devagar. A gente pensa que mudou muito, mudou quase nada, né? É porque a natureza humana é conservadora, né? E o nosso subconsciente, ele quer poupar a gente dessas mudanças, não sei, se para poupar energia. É da própria natureza do ser humano. As mudanças são lentas, né? Nós somos conservadores por excelência. Por isso que a gente tem que lutar com isso. Laís do céu, o Ronaldo me colocou numa sinuca de bico aqui agora, fantástica, né? Se você pensar friamente agora no que ele falou, presta atenção. Ele disse o seguinte, que a nossa mente subconsciente, ela não é uma mente que ela tem uma emoção, ela seria mais na execução das tarefas racional, né? 1 mais 1 é 2, pronto, né? E aí, eu fiquei pensando aqui agora, olha como que é importante essa questão quando a gente fala, né, que para entrar na mente subconsciente é muito mais fácil quando tem emoção envolvida, mas a função dela é muito mais racional. Foi só para mim que ele deu esse nó no meu cérebro, ou para você também começa a pensar que nós temos esse estilo? Eu acredito que, assim, acho que o que o Ronaldo quis dizer é que nossa mente subconsciente quer nos proteger, né? Então, ela quer a todo momento nos proteger, custe o que custar, né? Então, ela quer nos manter vivos. Então, o que acontece nessa quarta regra da mente, né? Que uma vez que uma ideia foi aceita pela mente subconsciente, ela permanece até que seja substituída por outra ideia. É aquela coisa, como você disse, do time de futebol, né? Que você... eu não sei que time você torce, Nenelito. Tá, vou falar que é o São Paulo, porque eu torço pelo São Paulo. Então, você é São Paulino lá, São Paulino roxo, o papai tá, você é São Paulino, você é São Paulino, hein? A mamãe tá ali. Então, a criança nasce com aquilo de que nem sabe quais são os outros times, sabe, mas sabe que ela tem que torcer para o São Paulo, e é isso e ponto final. Até que talvez uma outra pessoa, uma autoridade chegue, é muito difícil, mas uma pessoa possa transmitir muita segurança e que ela entenda que, poxa, eu acho que eu não vou torcer para São Paulo, não, vou torcer para outro time. Mas isso é muito difícil, né? Muito difícil de mudar. Quando uma sugestão é aceita, dificilmente ela vai conseguir mudar aquilo, né? Então, é isso. E também a gente percebe, tem mulheres que são muito bonitas, e que elas não acreditam, por exemplo, que tem essa beleza. Então, você fala, você é muito bonita, e a pessoa fala, não, você está querendo puxar meu saco, eu não sou tão bonita, eu sou feia, eu sou assim, né? Esses dias, meu filho estava brincando no parquinho, aqui do condomínio, e ele falou, mãe, tem uma amiga minha que ela não se acha bonita de jeito nenhum, eu já falei para ela o tanto que ela é bonita. E ela fala, não, eu não sou bonita, eu não sou bonita. Aquela ideia de que ela não é bonita tá lá, dificilmente alguém vai conseguir tirar, né? Tá lá na mente dela. E eu acho muito interessante isso que você fala, Laís, porque imagina como que é a questão de nós pensarmos, né, em mudar essa mente, mudar esse pensamento. E essa é a grande dificuldade de qualquer pessoa, né? Quando ela trabalha a mente, que ela consegue visualizar e que ela consegue, pelo menos, entender que o time A pode ser melhor que o time B, o São Paulo pode ser melhor que o Flamengo melhor que o São Paulo, enfim, qualquer um. A hora que surgir essa pequena dúvida é que a coisa começa a realmente mudar, e aí pode vir uma ideia nova, né? Isso é muito bem colocado também, eu acho que
que tanto você quanto o Ronaldo me colocaram aqui, me despertaram, já me fizeram alguns insights muito legais, porque é um pensamento diferenciado. Ô, Nelito, eu posso Oi. completar alguma coisa? Fica à vontade. Deixa eu dizer, esse é um item muito importante. Quando a gente faz formação de programação neurolinguística, né? E eu fiz há muito tempo atrás, a gente se entusiasma, mas uma das coisas que a gente mais é alertado é para não ser agressivo com a crença das pessoas. Então, o cara tem uma crença, principalmente das vertentes religiosas, aquilo é o apoio, aquilo que está dando embasamento a ela, e a gente vai achando que é o crânio, quer destruir aquela crença. E aí o cara entra no parafuso, porque você tirou uma crença e não botou outra. Esse é o perigo, o todo dado do mundo, a gente tem que ter muito cuidado para não ser cruel com uma pessoa. A gente acha que aquela ideia não faz sentido, não faz para você, mas para aquela pessoa faz. Então a gente tem que ter muito cuidado para não ser cruel com a pessoa. Assim, se você quer ajudar em si mesmo ou no outro, até na sua própria crença. Eu tenho um irmão, né, nós éramos de família católica, viu? E depois ele é um cara que tem uma vida muita dificuldade e era aquele cara que estava sem solução para nós, né, da família. Né? E de repente esse cara virou crente, virou batista, aí arrumou a vida dele e tal. E foi em função dele, depois eu digo, eu vou nesse negócio também, eu quero saber o que é que está vendo, como é que esse negócio funcionou. E fui, e estou lá até hoje. Mas eu sou aberto, tipo, vê, eu estudei budismo, islamismo, espírita kardecista, aí eu vou, converso, eu faço tudo isso. O que tiver Santo Daime, até o chá do Santo Daime eu tomei, vou para todo canto. Mas eu me seguro nisso, não tem problema nenhum. Mas ele disse, Ronaldo, eu não vou dar chance de mexer numa coisa que deu certo na minha vida. Eu sou muito grato ao que salvou. Então, se você tem, ele acha assim, se você tem cabeça para ouvir outras ideias, outra coisa, tudo bem. Eu não consigo, então eu não quero pôr em risco. Então, a gente tem que ter cuidado com os outros e consigo mesmo. Se eu tenho uma coisa que está legal para mim, cuidado para não estar brincando de tirar isso, porque entra na crise existencial. Perfeito, perfeito. Só gostaria de fazer um pequeno adendo aí, Ronaldo, que a gente muitas vezes, com medo do bom, né, com medo de perder o bom, a gente não consegue alcançar o ótimo, né? Isso. E aí, por favor, não me entenda que eu esteja falando da religião, né? Mas muitas vezes, eu estou aqui, tá bom, não vou me mexer aqui, mas posso estar à frente perdendo um ótimo, né? Mas também funciona no campo político, sabe, Nelito? No campo político também. O cara foi militante de uma coisa, aí apostou a vida, e agora, no momento que ele acorda, é muito doloroso para ele querer mexer com isso. Ele prefere nem tocar nisso. Sim. Então, a gente tem que estar muito atento, tanto no nosso caso mesmo, eu tenho algumas ideias que, bom, deixa esse negócio aí. E também dos outros, porque a gente, às vezes, acha que está ajudando, e acontece muito com terapia, às vezes. Sim. O terapeuta mexe, abre e não fecha o processo, deixa o neguinho sem eira nem beira. Também. Aí nós podemos usar qualquer tipo de exemplo, né, Ronaldo? Isso. Desde político, terapeutas, médicos, padres, pastores, enfim. Isso. Tu tem o bom e tu tem o mediano. Todo canto. Não, perfeito, acho que foi perfeito. Mas deixa eu dar as boas-vindas também aqui, o José, já faz algum tempinho que está aí, né, Zé Maria? Zé Maria, é só assim, você só aparece na live quando você liga a câmera. Então, se você ou liga a câmera ou não aparece na live. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Laís, boa noite, Ronaldo, boa noite, Neto. Fala para a Laís aí que nós somos Clube Atlético Paranaense, rapaz. Não vamos falar isso, né? Não vamos. E Atlético com TH ainda, para ele aprender a escrever, porque esse pessoal de São Paulo, acho que não sabe. Torce para São Paulo, mas não sabe o que é. Eu sou paranaense, mas torço, quer dizer, sempre fui, vamos dizer assim, tenho uma certa afinidade com o Flamengo, né? Você quer ser carioca? Você tem que arrastar aqui. Um patobranquense tem que arrastar isso aí. Eu posso completar aí a fala de vocês aí que eu estava ouvindo aí? Daqui a pouco eu vou ter que sair aqui. Então, essa questão de que a Laís falou lá, amiga do meu filho, não se acha bonito, né? Eu estava lendo uns artigos aí que
do Anthony Progliati. Ele é de uma faculdade americana, ele é argentino, casado com uma brasileira que mora nos Estados Unidos, entendeu? Tem uma bagunça aí. Ele fala que nós temos fraturas emocionais, né? Ou feridas emocionais, que tudo isso que a gente sente, tudo isso que a gente trata, tudo isso que a gente faz, né? De acompanhamento terapêutico, são fraturas emocionais que a gente tem, que a gente leva, né? Desde que a gente é gerado, né? Como que a gente foi conduzido, né? E tudo tem a ver, mais ou menos, basicamente, aí com se a gente é pertencente ou não, né? Se a gente foi querido ou não, se a gente foi acompanhado ou não. Então, de repente, qual que é a relação que essa menina tem com a família dela? Se ela não se sente pertencente, provavelmente ela vai se sentir rejeitada, né? Então, a rejeição como dizer assim, é a causa de 90% das situações. Se eu sou rejeitado, né? Eu vou ser orgulhoso, igual o Ronaldo falou, vou ser cruel, né? Eu vou defender. E muitas vezes... Aí, quando você parte para a constelação sistêmica, ele fala das nossas sombras, né? A gente usa uma máscara, né? Eu sou um militante, mas eu tenho, né? Essa parte, a minha sombra é outra coisa. Talvez eu esteja interessado, talvez eu queira esconder, né? Um eu que eu não consigo ser, mas eu falo, pô, eu sou, né? Da torcida tal, eu sou da facção tal, eu sou do grupo tal, porque eu me sinto pertencente àquele grupo, né? Mas é uma coisa que eu não me sentir pertencente ao meu grupo, à minha família, geralmente é família, né? 90% é família, né? Ou grupo de amigos, ou grupo da igreja, né? Aí a gente vai ter dificuldade de acreditar no nosso trabalho, de achar que a gente é capaz, né? A nossa capacidade vai ficar abalada, e também aquela questão de merecimento, que é o que a gente está aqui. Eu estava conversando com você, Nelito, né? A gente está procurando entender, está procurando estudar bastante, por essa questão de merecimento. A gente tem um estudo, a gente tem um conhecimento, mas ainda tem algumas amarras, às vezes algumas travas, que impede a gente, mesmo conhecendo, mesmo sabendo, né, talvez de evoluir. Todo mundo tem conhecimento suficiente aqui para estar fazendo a diferença, ou para estar, como diz esse termo do momento da moda aí, ser transformacional, né, ser transformar vidas, todo mundo está transformando vidas, todo mundo está transformando. Mas, às vezes, algumas amarras que a gente mesmo tem, né? Inclusive, não sei se vocês conhecem, ou já ouviram falar, deve ter ouvido falar do Pablo Marçal. Ele estava falando das amarras que ele tem, dos traumas que ele deixou para trás. Ele falou que ele contou, ele tinha 53 traumas. Eu falei, caramba, velho, ele conseguiu mapear os traumas dele. Você imagina, 53, e falou que não acabou tudo, né? Paulo Vieira atua 20 anos aí com essa questão de coach e libertação aí. Ele falou, depois ele descobriu que tinha uma amarra ainda com o pai, né? Uma amarra familiar com pai e mãe ainda. Há 2 anos atrás, acho que ele conseguiu vencer essa outra amarra que ele tinha, né? Que desprendeu ele. E você vê que alguém que já vem atuando há 20 anos nessa prática, né? Eu vi também um outro depoimento do Fernando Freitas, da Constelação Familiar, também falou que está se refazendo a cada dia. O Leandro Carnal fala a mesma coisa, eu estou me refazendo a cada dia, né? Self-made man, a cada dia eu sou um novo homem, né? Cada dia eu me refaço, né? Então, quanto mais a gente estuda, aprende, tenta entender, faz esse bate-papo nosso aqui, a gente consegue, como se diz, entender, né? E aquilo que o Fernando fala, a gente, quando amplia a nossa mente, amplia o nosso conhecimento, a gente consegue entender o todo, porque às vezes a gente está numa bolha ali, né? O pessoal gosta de falar em bolha, e realmente hoje eu entendo o que é bolha. A gente vive numa bolha que nosso círculo só circula num perímetro ali, né? Ou é só dentro de Pato Branco, ou é só dentro de, sei lá, de Fortaleza, ou é só dentro de São Paulo, mas a vida vai muito mais além do que isso, né? Se a gente tiver um olhar mais sistêmico para a coisa, a gente vai ampliar aí e vai conseguir ter uma atuação bem mais promissora, né? E a gente, quer dizer, estamos fazendo o que nós podemos aqui, que é ampliar esse conhecimento, né? Trocar essas informações e evoluir sempre, né? Um abraço aí, rapaziada. Boa noite. É muito importante isso. Até o comentário tem um livro que eu também não me recordo aqui as coisas que você vê quando desacelera. Ele tem um comentário mais ou menos isso, que vai para essa linha, né? Que se você dominar 19 níveis do Kung Fu, você pode machucar alguém com apenas um dedo, né?
Mas se você dominar os 38 níveis, você não vai querer a briga quando o tolo quiser vir brigar com você. Ou seja, quanto mais você expande o teu conhecimento, mais você aprende que não adianta a gente ter uma ferida emocional, como foi falado, né? E isso nos auxilia de forma fantástica. Muito bom também, José, esse comentário aí. Gostei também. Vamos para a quinta regra, para nós, senão nós já passou meia hora. A quinta regra diz o seguinte: cada sugestão aceita cria menos oposições às próximas sugestões. E aí eu queria até fazer um comparativo, né? Quando a gente vai fazer uma caminhada, por exemplo, o primeiro passo, né? Então, o primeiro passo, você vai dar o primeiro passo, e aí fica um pouquinho mais fácil você dar o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo, e assim por diante. Eu acho que essa regra da mente, ela vai trabalhar mais ou menos isso. Quando você tem uma sugestão e ela começa, foi pequena, mas ela foi aceita, então a próxima vai criar menos atrito. Nós estaríamos até falando aí de física, né? Quando você consegue tirar o corpo que está parado e como começa a colocar ele em movimento, essa força de atrito inicial é mais difícil, mas depois que você aceita a primeira oposição, a primeira sugestão, as outras começam a vir naturalmente. Ronaldo, o que tu acha disso? Você me fez pensar exatamente na questão da física da inércia. A inércia, o primeiro é mais difícil sair do que continuar. Nós temos essa inércia. Eu acho que é isso mesmo, porque recai naquilo que a gente falou. A gente tem a tendência de ser conservador. Já saiu, está naquela coisa. E outra coisa, que eu entendo assim, você que tem resistência, eu gosto de quando eu faço as minhas palestras, meu treinamento, digo assim, primeira coisa que eu peço, não acreditem em nada do que eu digo, eu só quero que vocês ouçam e pensem. Porque as pessoas têm muita resistência, né, de quebrar as suas crenças, as suas coisas, então não mexa na crença dos outros, então eu sempre desarmo a pessoa assim, não acreditem em nada do que eu digo. O que eu estou dizendo é só meu, porque uma crença não é verdade em canto nenhum, é apenas uma opinião sua. Então, eu só quero que você ouça e pense. Não é obrigado a concordar nem discordar. Então, eu acho que é isso. O cara, quando começa a aceitar a sugestão, ele fica mais confiante para que venha outras e outras e outras. É como abriu a porta. A gente desarma. Se abre para que outras sugestões venham e certamente só vem para melhorar, para somar. Acho que é por aí. Laís, ele querendo não aceite, não acredite em tudo que eu falo, né? Só pense. Muito legal isso, né? Muito bacana isso, o Ronaldo falou sobre isso, eu acho, na formação. Ele comentou que falava sempre assim, quando ele palestra, né? E é bem interessante você ouvir isso, né? Não acredite em nada que eu digo, só reflita, né? Só pense e vai buscar, vai saber se eu tô certo, né, Ronaldo? Mais ou menos isso. E é exatamente isso. Eu acho que o Nelito deu como exemplo a caminhada, o exercício físico, é um ótimo exemplo, né? Porque os 5 primeiros minutos do exercício físico, eles são, no meu ver, você acha, não vou dar conta, não vou conseguir, aquilo vai virando um hábito, vai se tornando prazeroso, mas caso você pare, fica uma semana sem praticar alguma atividade física, o começo é da mesma forma. É ruim, é cansativo. Então, quanto mais tempo você vai tornando aquilo um hábito, né? Mais fácil é de se realizar, de se concretizar, de se tornar verdade. Muito bem, Laís. Eu acho que é por aí mesmo. José Maria, que está escondidinho aí, quer fazer algum comentário? Uhum. Acho que ele já foi embora, né? Se ele estiver por aí, depois ele aparece. Mas eu acho que é isso. Eu acho que esse pensamento realmente é o começar, é dar o primeiro passo, é aceitar que nós podemos mudar, é criar aquela dúvida entre Palmeiras e São Paulo, é entender que eu posso ser que eu não seja feia,
essa dúvida inicial, e eu acho que aí o Ronaldo diz, não acredite em nada do que eu falo, apenas reflita, eu acho que ele vai cair bem nisso. Opa, peraí. Pode ser, então, que eu tenha um pensamento diferenciado. Acho que é por aí mesmo. E aí nós vamos para a sexta regra, né? Um sintoma físico, emocionalmente induzido tende a causar mudança orgânica se persistir por tempo suficiente. Um sintoma físico, emocionalmente induzido tende a causar mudança orgânica se persistir por tempo suficiente. E aí eu gostaria até de comentar o seguinte, que quantas vezes que nós vemos alguma coisa, analisamos alguma coisa, sentimos, né, muitas vezes, e não damos muita atenção, e aí volta aquilo que eu comecei, que eu falei lá no início, né, os pensamentos negativos, né, aí pensamentos positivos é um pouquinho mais difícil, e quando você tem um pensamento negativo no sentido de eu estou com algum problema, então eu vou começar impulsionar, vou começar a intensificar esse pensamento, dizer que realmente é isso, enfim, e aí vai começar a mudar. E aí até na nossa apostila aqui, até ele comenta que 70% das doenças humanas não são mais funcionais do que orgânicas, ou seja, olha o poder que tem o nosso pensamento. E aí até eu gostaria, então, Ronaldo, que você começasse a esse nosso bate-papo dizendo até dessa porcentagem. Cara, mais da metade das doenças vem daqui. Deixa eu contar aqui um caso meu. Isso há uns 30 anos atrás, eu trabalhava muito, eu sou engenheiro, tenho empresa de construção, viajava muito, casado, 4 filhos, mas em algum momento começou a surgir o que chama de lúpus. Eu sofri muito com lúpus. E eu tenho uma irmã que é dermatologista. E o lúpus era tão forte que eu tinha que dar aplicação de corticoide, porque eu tinha que usar chapéu, botar protetor solar, tive que vender, eu tinha lancha, eu tinha carro de praia, tive que deixar de andar na praia, tinha uma fazenda que tinha cavalo, tive que deixar de andar de cavalo por causa do sol, eu fiquei preso. E até como eu sou engenheiro de obras, até na obra eu fiquei impedido de estar me expondo, porque realmente a coisa era grave. E a minha irmã, que é médica, ela disse, olha, era bom você ir para São Paulo, para o Rio, né? Porque lá que tem os bambambam. E me indicou um bambambam de São Paulo e um do Rio. E eu fui para São Paulo e para o Rio, e todos disseram a mesma coisa. Olha, Zé Sérgio, realmente esse lúpus não tem cura. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu tinha levado umas palavras minhas. Porque, quer dizer, não tem cura na literatura dele, na escola que ele estudou. Só. Né? E eu tinha que tomar cloroquina, eu tomava todos os dias cloroquina, uma dose dupla. Durante 6 meses eu tinha que parar para poder ver pressão do fundo de olho. E fiquei literalmente preso. E aí eu disse... E aí a japonesa lá foi uma médica de São Paulo, foi legal, olha, agora eu faço uma terapia, mas ela disse terapia no sentido de eu aprender a conviver com isso. Não foi de curar. Não, eu recomendo, faço uma terapia, como dizer assim, vai se ajeitando esse negócio aí. Só que aí eu busquei o espiritual, busquei programação neurolinguística, foi quando eu fiz formação em PNL. Aí eu comecei a entender que o poder das crenças que tem. E no trabalho que eu fiz de regressão, todo trabalho meu cai num processo que é a história de vidas passadas, mas eu era preso, escravizado, moído, numa tortura desgraçada, sofria, comia o pão que o diabo amassou. E foi nesse processo que, quando terminou a sessão com o terapeuta, o psiquiatra, ele disse, doutor, essa vida foi passada mesmo, porque eu não sou espírita, né? Ele disse, olha, você sabe que eu sou espírita, eu sou médico agora. Isso a gente aprendeu aí, a ver na Omni. Confirmou. Não importa se foi vidas passadas, ou é o seu subconsciente, que é a linguagem dele, o subconsciente não fala português, inglês, francês, ele fala por imagem. Cria essa história. O importante é que o sentimento que está passando da história é que você está se sentindo preso, escravizado. Você não pode ir para a rua porque o sol te castiga. Quando eu entendi que o lúpus é um processo que você se sente preso, prisioneiro, de escravidão, que quando eu vou para o sol me castiga, lá está para dentro de casa. Aí eu entendi que a minha infância toda foi assim. Eu vivia tentando fugir, não podia.
esse sentimento de prisão vinha atrás. Para piorar, eu casei, a minha mulher, que era muito boa, tudo, mas ela tinha a necessidade de me prender também. Eu acho que até eu já casei, era boa, a minha mulher era muito boa, mas ela me prendia. Aí eu não podia sair para jogar bola, não sei. Então, esse sentimento de prisão foi muito constante na minha vida. Quando eu entendi isso, acabou o lúpus. Eu não uso, eu vou para o sol, vou para a chuva, não ando com protetor, não ando com nada, e acabou. Simplesmente eu entendi que o lúpus não é manifestação física, é uma manifestação da emoção. Acabou. Prisão. Entendeu? Então, essa coisa que a gente entender assim, toda doença, não é só algumas não, toda doença é o fundo emocional. A questão, no meu entendimento, que ninguém nasce com emoção. Ninguém nasce com emoção, a gente nasce sem emoção. A emoção ela é construída ao longo das experiências que vão acontecendo, não é assim? Ninguém nasce com emoção. Desde o ventre da mãe, a gente já está levando porrada lá dentro. Não são poucos casos de mãe que quer abortar, a criança sofre, não é assim? Mas a questão é essa. Toda doença tem um fundo emocional. Não tem essa desculpa que é algumas. Toda doença. Que legal, que legal. Deixa eu só perguntar uma coisa assim, Ronaldo. Você disse que você tomou remédio por um tempo bem longo, né? Por um tempo longo. Eu tomei um ano e deixei. Eu tomei um ano e deixei. Mas daí, quando você entendeu o que era o problema, como num estalar de dedos, sumiu. Não. A doença. Eu tomei mais a medicação, eu digo, não é esse caminho. Isso aqui não é esse caminho. E fui trabalhar a mente. Foi quando eu fui buscar o espiritual, busquei fazer PNL para entender do sistema de crença. Então, eu investi muito. Por isso que eu me interessei por essa tal de espiritualidade, né, que as pessoas falam. E aí, sim, isso foi que curou. Não foi a cloroquina. A cloroquina cumpriu o papel dela no momento que eu estava no centro da doença. Mas certamente não foi a cloroquina. Muito bem, muito bem. Isso é bem importante e até eu gostaria de passar já para Laís aí, que até é importante dizer que nem toda, não é que nós não queremos dizer que toda pessoa, 70% das pessoas têm problemas, doenças aí que não são mais funcionais do que orgânicas, então nós não estamos dizendo que todo mundo tem problema aí de cabeça, que tem que procurar o psicólogo, não. Muitas essas doenças que nós nos referimos, que eu acho que é importante até comentar, é dizer que elas podem ser causadas num presente ou podem ter acontecido lá atrás que a gente não tem essa noção muito clara ainda, né? Laís, o que você comenta a respeito dessa regra? Nelito, nossa, fiquei admirada com o caso do Ronaldo, né? E, assim, o que eu comento é que mente e corpo são um só. A gente não pode separar isso, né? Às vezes a gente vê, tem até... Eu estava até assistindo... Eu não assisto, mas estava vendo algumas publicações falando sobre o programa que está passando, né? O Big Brother Brasil, falando que é um exemplo claro de que as pessoas se preocupam tanto em cuidar do corpo e esquecem de cuidar da mente, né? E a repercussão que está dando todo o programa. E quando o corpo ele fala por nós, né? Então ele precisa dizer que tem algo errado. E aí vem às vezes o lúpus, uma dermatite atópica, uma enxaqueca insuportável, né? E quando você vai buscar coisas que a medicina não consegue explicar, por que aquilo? E as pessoas têm muita dificuldade em lidar com as emoções, né? Lidar com essas emoções, com tudo que a gente passa no dia a dia, todo esse acúmulo de conhecimento, de responsabilidades, né? A gente percebe quanto essas doenças que não têm uma razão, né? Os médicos não têm, foi por conta disso ou daquilo, né? Não tem uma cura também. O quanto elas vêm aumentando, né? E a vida do ser humano, né, das mulheres, dos homens, cada vez a correria é maior, né? Então, as responsabilidades são muito grandes, a gente sabe, tem família para cuidar, tem a mulher agora, há um tempo atrás, a mulher ficava mais em casa, cuidando da família,
Hoje a mulher estuda, a mulher trabalha, a mulher dirige, a mulher cuida de casa, a mulher... Então, e isso para o corpo, não estou dizendo que a mulher não tem que fazer isso, a mulher tem, mas ela também tem que saber lidar com essas emoções dela. A gente precisa, a família, né, a mãe, o pai, normalmente eles são base da família. Então, ele precisa ser muito mais forte para lidar com tudo isso. E aí, às vezes, o corpo fala. E aí que vem essas doenças sem explicação, né? Por que isso? Isso é muito, muito interessante. E é uma coisa que você comentou até, Laís, que eu acho bem interessante, que é a questão do... vem o lúpus, vem a fibromialgia, vem... dermatite atópica. Ou seja, muitas coisas que a gente acha que é genético, é isso, é aquilo, é aquele outro, são coisas que vêm do nosso subconsciente aí, que é uma proteção, como diz o Ronaldo, ele vem para nos proteger, né? Nós temos o cérebro reptiliano que não quer muita mudança, né? Isso é importantíssimo. Mas eu estou vendo aqui também a Tânia, que chegou aqui, está aí, seja bem-vindo, Tânia. Que bom que está participando com a gente aí, né, nessa live. Nós não estamos te ouvindo, tá? Agora sim, que estava fechando, né? Tá legal. Mas deixa eu dizer, eu também tive uma experiência que serve também. Em 2015 eu tive um câncer. Eu vivi a experiência do câncer. Eu gosto de dizer que eu não queria um câncer, ninguém quer, mas foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Não tem preço. Às vezes era bom que as pessoas não precisassem ter um câncer para entender alguma coisa. Na verdade, ele não veio para te arrebentar, ele veio para te acordar. Quando você entende para que aquilo aconteceu, você resolve. Se você não entender, você pode ir para onde quiser, correr, gastar o seu dinheiro que tiver, não vai para canto nenhum. Ele vem para acordar. Aquilo que a pessoa tem que entender isso. Às vezes a pessoa quer ir para o médico, passar uma receita na farmácia, comprar um remédio, beber, tomar um remédio e acabou. Não é isso. A medicina tem o papel dela, mas não é o todo. Tá? E aí, assim, quando a gente entende o que é que aquela doença está querendo dizer, para que foi que ela está ali, é igual a febre. Tem gente que chega com febre que ela toma um remédio para tirar a febre. A febre é terapeuta. Do jeito que a febre está dizendo que tem uma infecção e ela mesma trata de curar aquela infecção, um câncer, um lúpus, qualquer coisa, acorda, bicho, vê aí que a tua vida está desarrumada, você está desalinhado. Eu acho que é por aí mesmo. E eu acho que o que você falou bem, a febre é terapeuta. Tem alguma coisa errada aí. Vamos analisar que tem alguma coisa errada. E você sabe que tem muita gente que a vida melhora assim, tá? Eu tenho um exemplo de colega, eu dei uma palestra no CREA uma vez e quando terminou, a mãe de um colega veio falar comigo, porque ela foi designada de câncer, estava com metástase, a medicina disse, tá boa, aí 3 meses de vida para ela. A danada resolveu, ela chutou o pau da barraca, ficou boa, já faz 8, 10 anos, ela tá boa, show de bola. Ela disse, eu nunca pensei que fosse a melhor fase da minha vida, porque ela entendeu porque foi aquilo. Hoje quem está doente é o marido dela. Mas faz parte, cada um com seus problemas. Porque no fundo é isso, a doença é a favor. Sim, ela vem. E nós temos que entender. A grande dificuldade, acho que está aí, o ponto-chave, né? Por que estou tendo isso? O que me leva a ter isso? A partir do momento que eu consigo cuidar dessas informações, a entender, a buscar, eu acho que nós aí melhoramos mais a nossa vida, né? Então, só para dizer, então, novamente, quer dizer que 70% das pessoas têm essas doenças funcionais, não quer dizer, então, que elas têm alguma doença, elas são emocionalmente doentes ou neuróticas, não, é uma coisa totalmente diferente, mas sim tem a ver com alguma coisa emocional lá atrás. Um exemplo bem claro. E aí eu digo assim para você, pai, mãe que está assistindo, inclusive filhos, né, que eu acho muito importante. Cuidado com a palavra que você usa para os seus filhos, para os seus pais. Por quê? Porque ainda mais quando antigamente, né, que eu apanhei muito dos meus pais também, né? Eu sempre fui uma pessoa santa. Eles que não entendiam muito a minha como eu vivia, né? Então aí eles tentavam
realinhar. Mas a questão lá que nós vimos lá o caso, né? Que a pessoa ficou gaga, né? Depois de uma experiência de cunho emocional, onde aconteceu o fato e o pai, para ele não chorar, diz engole o choro. Na medida que foi engole o choro, e começou a gagueira. Então, assim, eu estou falando de um sintoma ou de um resultado de uma doença que nem é prejudicial, tão prejudicial assim à saúde, né? Que é a gagueira. Mas imagine quantas coisas nós dizemos, quantas coisas nós fazemos, quantas coisas nós colocamos aí na vida das pessoas, e que esse sintoma físico e emocional, ela tende a persistir por muito tempo e se formar uma doença realmente. Pense quantas vezes você, pai ou mãe, fala para os teus filhos, isso aí é frescura, no momento de emoção. Para de chorar, isso aí não é nada. Imagine quantas coisas. Isso aí é um cortezinho de nada. Só vai ver quando tiver tal outra coisa. Então, cuidem dessa parte aí de falar com os seus filhos. Tentem dizer, olha, é isso, eu peguei, fiz assim, mas na emoção, porque uma criança, quando vê alguma coisa, ela sente um medo, e o medo dela é absurdo. A emoção dela está nas alturas. E quando você pega e introduz uma mensagem dizendo assim, isso não é nada, ruim é outra coisa, aí o que a criança imagina? Se isso aqui está me causando um medo danado, imagine o que vai ser lá na frente essa outra coisa. E aí é que nós começamos a criar doenças físicas, né? Coisas que começam a nos travar e a nos dizer, gente, não consigo ir para frente. Né? Então, tomem cuidado bastante com isso, você pai, você mãe. Principalmente, né? Os filhos também têm que tomar cuidado. E aí nós vamos para a nossa última regra da mente, né? Ao lidar com a mente subconsciente e suas funções, quanto maior o esforço consciente, menor a resposta subconsciente. E aí até uma questão, eu primeiro, antes de nós passarmos para o esforço consciente e subconsciente, eu já digo que as mulheres, elas têm alguma coisa de feiticeira, só pode. Eu não sei se acontece com vocês ou não, mas aonde que está tal coisa? Eu pergunto, né, para minha esposa, para as minhas filhas. Elas dizem, tá lá na segunda gaveta, no armário do meio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente vai lá, não acha. Aí elas vão lá, e o que é isso? Mas isso é feitiçaria, é mágica. Eu acredito nisso, né? Porque não pode acontecer essas coisas. Não é assim, tá aqui e de repente não tá aqui, de repente tá aqui. Eu acho que nós vamos ter que fazer um estudo aí, Ronaldo, né? Acontece bastante disso aqui em casa, pelo menos. Mas e aí, o que essa sétima regra aí? A Tânia, que ela sabe se isso acontece também. É? Acontece? Poxa vida. Não, eu digo assim que aqui em casa, não, elas sabem aonde que tá. Eu acho até bonito. Tá lá, não sei o quê, do lado daquele negocinho azul, que não sei o quê, não sei o quê, e tu fica olhando e nada. Aí tu só dá aquela virada, né, para ver ela chegar. Quando ela tá chegando, e o que é isso? Daí você olha. Mas tudo bem, né? Faz parte. Mas aí que é legal até, agora vamos voltar aqui para a mente consciente, né? Ao lidar com a mente consciente, quanto maior o esforço consciente, menor vai ser a resposta do subconsciente, e aí eu acho interessante até a questão, quando a gente fala, né, da força de vontade, né? Então, a força de vontade, aí ela vê que ela não tem muito significado consciente, isso que é claro a gente dizer, essa força de vontade consciente.
E aí eu vou até deixar, porque aqui ele tem até algumas coisas, né, bem interessante. Eu quero dormir, eu quero dormir, eu quero dormir, eu quero dormir, não consigo dormir, né? Então, nós estamos fazendo um esforço consciente, mas a resposta é menor no subconsciente. E aí, o que você nos abrilhanta, Ronaldo? Mas é difícil, o que eu posso dizer é que eu já entendi que é assim e que agora não esquento mais. Está sendo cada dia mais. Semana eu fui almoçar com um colega na casa de praia, aí ele estava com o meu problema, ele tentou se lembrar, eu digo, não faça não perca tempo não. Ele tentando, não adianta, quanto mais você forçar, mais ele foge de você. E ele é médico, né? Tudo ele achou graça e é assim. Então, como eu já entendi, já sei que é assim, quando eu ver que não vem, eu não perco meu tempo lá, fico de entrega, já está na mão de Deus. E logo, logo a coisa aparece. Então, isso aí é verdade. Porque daí você se despreocupa, né? Você tira aquele peso de cima e diz assim, não, não está vindo, não adianta eu ficar perdendo tempo por uma coisa que não vem. Eu vou me acalmar, vou fazer, vou buscar outra coisa, né? Que é o que acontece também nas coisas físicas. Procura, não acha. Tá, então vou procurar outra coisa. Quando você vai procurar outra coisa, você acha aquela primeira que você estava procurando. Então, acho isso bem interessante. E, Laís, o que você comenta a respeito também? Não, Nerita, é muito interessante isso. Esses dias eu fui sair de casa, eu tinha entrado dentro de casa com a chave do carro e eu saí, eu precisava sair depois de meia hora e eu não sabia onde eu tinha colocado a chave do carro. E eu revirei essa casa. Eu fiquei assim, eu falei, gente, não é possível, não tem meia hora que eu cheguei. E eu comecei a refazer tudo, os passos que eu dei quando eu cheguei, eu fui na mesa, eu almocei, só saí e refiz tudo aquilo e tudo. Aí, no fim, eu tive que pedir um Uber, porque eu não achei a chave do carro, de jeito nenhum. E eu ficava dentro do Uber pensando, como que pode, como que eu perdi essa chave, é impossível. Tá, cheguei em casa, revirei tudo e comecei a mexer em tudo. E fui procurar a chave reserva, achei a chave reserva e falei, meu Deus, perdi a chave, mas não tem como, eu vim com o carro, tá aqui bem de casa, como que eu... Passou uns 3 dias, eu achei a chave, assim, na minha frente, como se alguém tivesse colocado lá. Então, o esforço consciente era tão grande, tão grande, tão grande, que não aparecia, sumia, e estava muito... eu fui pegar um sapato alguns segundos antes de eu tentar entrar no carro, e eu deixei dentro da sapateira, e eu já tinha procurado diversas vezes dentro da sapateira. Então, é muito isso, né? Então, quando a gente quando a gente lê, assim, a regra da mente, a gente fala, ai, peraí, deixa eu pensar. Mas quando a gente traz para essas vivências, os acontecimentos do dia a dia, é muito fácil de entender, né? E é bem interessante isso, né? Porque a gente acha que o consciente sabe tudo, né? E aí é deixar claro que o consciente ele tem muitos equívocos, né? Ele se engana facilmente, tanto que a gente até uma coisa bem legal é perguntar o porquê que um exemplo, né? O porquê que você gosta de uma pessoa, né? Por que você se dá bem com tua esposa, com teu marido, com isso ou com aquilo? A nossa mente consciente vai trazer alguns exercícios ou alguns argumentos para nos dizer, mas isso não quer dizer que seja verdade, né? Tem todo um aparato, né, que vai fazer uma diferenciação. Então, não tem muita explicação por que eu gosto ou por que eu não gosto. Deu acaso, a gente se conheceu e aí foi e vivenciou, né, todo esse momento. E isso é importante quando a gente fala da mente consciente e subconsciente e dessa força de vontade que quando você começa a acreditar realmente, ou começa a vivenciar, se você não frequentemente não estiver colocando lenha nessa fogueira, ela também vai diminuir, né? Porque a força de vontade é finita, principalmente na mente consciente. Então, nós temos que entender que realmente isso vai fazer diferenciação. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta agora.
em relação ao que você comentou. Você disse que você pegou e teve uma força muito grande aí para tentar achar a chave, né? E você não achou essa chave. E como você se sentiu, a minha pergunta já é mais nesse sentido, como você se sentiu em ter perdido essa chave? Qual que foi os teus sintomas emocionais? Angelique, eu me senti frustrada demais. Eu não acreditava que eu tive que pedir um Uber com um carro na garagem, porque eu me achei irresponsável, sabe? Eu me senti irresponsável. Meu Deus, eu perdi uma chave em poucos minutos que eu estava dentro da minha casa. Então, esses eram os sentimentos que vinham, sabe? De frustração, de responsabilidade. Eu fiquei tão nervosa, eu passei o dia todo muito nervosa. E depois, quando eu me acalmei, foi que eu consegui achar a bendita da chave. Mas esse foi o sentimento de frustração mesmo. Quando o Uber antes do Uber chegar, eu ainda estava procurando, assim, porque eu queria ter que cancelar o Uber do que ter que pegar aquele Uber com o carro na garagem. Nossa, eu ficava muito mal, me senti muito mal. E isso é um exemplo muito bom, né, Laís? Para a gente comentar até sobre isso. Olha o que pode fazer, olha as situações. Por uma situação, né? Agora imagine, claro que não é uma programação tua, você estava nessa situação, né? Mas imagine assim, você estar lá e dizer assim, perdi a chave. Tá bom, vou pegar o meu Uber, vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, depois eu volto, tranquilo. Né? Talvez fosse muito mais fácil, produtivo, e o teu trabalho rendesse muito mais do que provavelmente você chegou lá onde você foi, você ficou pensando, mas meu Deus do céu, como que eu posso ter perdido uma chave? E aquilo ficou, e ficou, e ficou, e você não conseguia evoluir tanto. É mais ou menos esse o pensamento que a gente quer na hipnoterapia, né? É você se libertar disso, desse preocupação. E, Nelita, é bem legal você falar sobre isso, porque a minha família me conhece por perder chave. Então, ela falou, não, a Laís, você não pode dar uma chave para ela que ela perde. Então, eu fui acreditando nisso. E quando eu perdi essa chave, porque uma coisa é você perder uma chave, perdi a chave, caiu da minha bolsa, perdi a chave. Agora, você entrar dentro de casa, almoçar, e de repente você não sabe onde está a chave do carro. Então, só de eu imaginar eu ter que contar isso para alguém, caso eu não achasse essa chave, meu Deus, eu me senti. É aí que entra, né? Que eu precisava eliminar isso mesmo. Nossa, meu coração acelerava, eu ficava muito frustrada, eu sou uma irresponsável, aquelas crenças que eu tinha. E a chave estava ali, mas olha como que a gente fica cega, né? Por ser conhecida justamente por isso, por perder chave. Meu pai fala, Laís, eu tinha que colocar uma chave, assim, um colar com a chave. Daqui a pouco você tem que andar assim. E não precisa ter vergonha, você precisa andar assim para você não perder a chave. Então eu fui alimentando de que isso era uma verdade, que era uma verdade, fui aceitando essa sugestão de que eu perdi a chave, né? E realmente as chaves foram perdidas. Mas aí tu vê e aí começam as regras da mente, né? Uma vez que a ideia foi aceita pela mente consciente, aí você pega a chave. Cada sugestão aceita cria menos oposição às próximas sugestões. Laís, de novo, você perdeu a chave. Exatamente. Então aí e entra também, Anitta, aquela que o que é esperado tende a ser realizado. Uma outra ocasião eu perdi a chave, eu moro no Maranhão, meu pai mora em São Paulo, e meu pai sempre ficou muito no meu pé por conta da chave. E aí eu pensava, eu esqueci a chave dentro do carro e não conseguia entrar dentro de casa, eu tive que ir para o shopping, não conhecia ninguém aqui, tive que ir para o shopping com meus filhos, passar o dia lá, a tarde lá, até que meu esposo chegasse para eu poder entrar dentro de casa. E eu pensava, meu Deus, meu pai nunca pode saber disso. Aí eu tô lá no shopping, não, meu pai nunca pode saber disso. Meu pai me liga, faz uma chamada de vídeo. Que é aquilo lá, o que é esperado tende a ser realizado. E o meu Deus, e meu pai, lá em si, o que você está fazendo no shopping essa hora, né? As crianças estão almoçando em casa, e eu,
pai, esqueci a chave. Olha, ó, tudo aquilo que eu imaginava que não, meu Deus, ele não pode me ligar, ele não pode saber, porque ia confirmar de que eu só perco chave. Foi o que aconteceu. Ô, Ronaldo, mas tem uns bons terapeutas aí, hipnoterapeutas, que podem trabalhar com a Laís, né? Com certeza. Mas ela também passa para a Tânia é craque em perder chave, a Tânia. Ah, Pede Não, chave. não é não, Tânia. Não aceita essa sugestão, não, Tânia. Eu não, é pior de tudo, que meu pai dizia bem assim, eu sou de perder tudo, largar as coisas. Aí eu digo, eu até brinco, eu falo bem, isso é porque eu não sou apegada a nada. Porque meu pai falava bem assim, você só não perde a cabeça porque está presa no pescoço. não Eu tenho vai. mania de perder as coisas também, de largar as coisas, e é de muito tempo isso, de perder. Aí só que quando eu perdi, eu dava perdido mesmo. Perdi o anel, perdi, eu estou aí, perdi, tudo bem. Aí depois de um tempo, eu achava aquela peça. Depois que eu tenho, eu digo, quem achou, tá? Que faça bom uso. Aí eu achava, mas eu ainda continuo de vez em quando largando as coisas, o Ronaldo vê, que eu fico louquinha também, procurando, e não acho logo. Eu igualzinha, ela estava contando a história, eu estava me vendo. Exatamente. Mas que coisa boa, assim, para ter até essa questão, né? Mas não aceito essas sugestões. A gente tem que começar realmente a repensar algumas coisas, rever algumas coisas, porque nós temos muito que pensar, né? Mas Gente, isso, o papo tá... Oi, pode falar. Estou completando. Isso aí é o que se chama na Igreja Universal sessão de descarrego. O espírita dá um banho de sal grosso. Lá na sessão de descarrego é paulada no juiz do cara. Tem que limpar esse negócio. Tira essa, bota fora essa coisa. É verdade, é É verdade. verdade. Não, Gente, Ô Nelito, só oi. complementando aqui, que a gente sempre, a Tânia sabe disso, a gente sempre quer achar uma razão para isso. A gente perdeu e a gente, não, mas é porque eu estava assim, assada, e alguém conversou comigo na hora, então, e a mente consciente sempre quer dar uma razão para tudo, né? E a razão nunca é verdadeira, então a gente sempre fica querendo dar uma razão por como a gente perde as coisas, né? A culpa verdade. sempre tem alguém envolvidinho ali. Não é, a culpa é nossa mesmo. Verdade, verdade. Gente, o papo tá muito bom, né? Quando o papo é bom, assim, o tempo voa. Um prazer tê-los aqui. Pessoal que está nos assistindo via Facebook aí, muito obrigado pela sua participação aqui. Quem comentou, né? Um abraço a todos que assistiram, mas em especial a Mônica, a Janete, a Angelina, né? São parentes, né? Isso que é importante, tem que deixar, tem que avisar. Mas eu sei que tem mais gente aí que viu, tá? E eu gostaria de deixar até uma mensagem antes da finalização, do tchau de vocês, dizer, eu acho que é importante isso. Você tem problemas, você tem alguma dificuldade na tua vida que você acha que pode ser resolvida, não vamos dizer que 100% nós resolvemos, né? E dizer mais, a resposta, a resolução não é nós, é você, está dentro de você. Se você tem um problema que você não nasceu com ele, a tendência é que possa ser resolvido, possa ser amenizado. Então, não fique sofrendo aí por uma vida inteira por coisas que você acha. E são coisas que muitas vezes, como foi falado aqui, o lúpus, fibromialgia, a Laís falou um outro específico, mas quanta coisa nós temos, medos, receios, dores, dores de cabeça, dores nas costas, enfim, tanta coisa que a gente acha que é uma situação. E, na verdade, gente, é algo que está mal resolvido ou mal entendido dentro de nós. E você pode ter uma vida fantástica sem isso. Imagine você ter uma vida que você não precisa ficar com medo que o teu pai vá te ligar quando você perder uma chave. Imagine que você tenha uma vida que você não precisa ficar com medo que aconteça de ir para o sol, como diz o Ronaldo, né? Quanta coisa nós podemos fazer, quantas coisas nós podemos trabalhar e nos libertar disso. Eu acho que a grande lição de hoje é essa.
Se você tem um problema que não nasceu com ele, ele pode ser resolvido. E está dentro de você, não fora. Não está no hipnoterapeuta, não está no médico, não está na nutricionista, não está, está em você. Ronaldão, faz o teu tchau aí, então. Só queria dizer uma coisa bem ligeirinho. Fique à vontade. Eu sou o terceiro de uma família de 10 filhos, sou o terceiro. E a gente, família numerosa, né? A mãe sempre dá atenção. Por exemplo, as crianças normais, que tem que se movimentar, queimar energia, que ele dá, né? Queimar energia, ele leva paulada no lombo, porque é um inquieto, é um capeta. Aí a gente descobre que quando fica doentinho é bonzinho, então eu só vivia doentinho. A gente fica doentinho porque a gente quer um colinho, né? Quando eu ficava doentinho, o meu pai trazia maçãzinha, eu não ia para a escola, minha mãe dava cola, dizia que me amava, né? E os outros ficavam com inveja. Como eu vivia muito doentinho, meus irmãos eram tudo puto comigo, porque, né, era o filho da mamãe. Então a gente não se apercebe que às vezes a gente fica velho, cresce e está do mesmo jeitinho, a criancinha está sempre doentinha, precisando de uma atenção, de chamar atenção, passar, ter um ganho secundário terrível. Essa coisinha dessa doencinha é um ganho secundário ou um ganho, sei lá que ganho é esse. E que a gente tem que ficar bem atento para isso. É um ganho secundário muito forte, né, Ronaldo? Mas é muito interessante. Laís. Nelito, Ronaldo, Tânia, eu só tenho a agradecer mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui, sempre. Muito aprendizado. E faço das suas palavras a minha. Você que tem algum problema, algum trauma, alguma coisa para ser resolvida, que não nasceu com você, se não nasceu com você, pode ser tratado. Procure ajuda. Procure um hipnoterapeuta, procure um psicólogo, procure ajuda. Essa é a minha principal mensagem hoje, viu? Gratidão, Nelito, gratidão a todos. E complementando, né, Laís? Eu acho que procure, mas não se escore. Né? Não pense que o remédio vai te curar, que o hipnoterapeuta vai te tratar. É você. Você se resolvendo, você resolve os teus problemas. Isso é importante, né? Que bom. Verdade. Tânia, muito obrigado pela sua participação. Dá o seu boa noite. Ótimo. Obrigada. Obrigado, Tânia. Gente, obrigado. Obrigada. Você também. Foi muito bom. Cada um de vocês, Ronaldo, Laís, Tânia, obrigado por estarem aqui junto com a gente, tá? Eu vou só encerrar o vídeo aqui. Também aqui tem a Denir Zanco também, que também é uma tia, né? Muito obrigado por vocês participarem. E assim, agora nós fizemos bastante teoria e as próximas nós vamos trazer aqui relatos como o do Ronaldo, né? Como a da Laís, alguns do Nelito, para nós entendermos aí alguns pensamentos, algumas análises, o que nós podemos fazer, como nós podemos fazer, porque muitas vezes a gente só vai cair a ficha, aquilo que nós falávamos no início, quando começar a criar um atritozinho, será que existe alguma coisa? E aí nós vamos ver exemplos de pessoas que tiveram problemas, né? E aí, dentro da nossa expertise, dentro de algumas situações, para dizer, olha, isso aqui também é importante e nós temos que tomar cuidado. E isso também acontece comigo, isso também faz parte do meu problema. Então, muito obrigado por vocês estarem participando e até a próxima. Um grande abraço. Tchau.